sou Carlinhos Anhaia e estou aqui para apresentar o quadro Musicalmente. Nesse quadro, todas as semanas, eu vou falar sobre artistas do meio secular que enveredaram pela música cristã, que falaram de Cristo em suas músicas, que se converteram, enfim. Vamos ter esse papo legal toda semana. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre Roberto Carlos, talvez o cantor brasileiro mais popular da história. Junto a Luiz Gonzaga, talvez, mas Roberto passou esse limite, né? Roberto nasceu no Espírito Santo, em Cachoeiro de Itapemirim, teve uma vida bem complicada, financeiramente falando, sempre quis ser cantor, desde menino, ele ia até as rádios da cidade. Para quem não sabe, naquela época, o artista ia até a rádio e se apresentava com os músicos, com a orquestra da rádio. Logo depois disso, veio o advento do disco, então os discos eram tocados e o artista não precisava ir até a rádio mais para se apresentar. E ele batalhou muito até que ele foi para o Rio de Janeiro, foi descoberto por um cara chamado Carlos Imperial, que levou ele para uma gravadora para gravar seu primeiro disco, que é um disco de bossa nova, que inclusive, fazer um parênteses aqui, o Roberto não gosta dele, e o disco é fora de catálogo, é raríssimo, e quando você acha, custa uma fortuna. Enfim, ele teve uma carreira de muito sucesso, apresentou um programa na TV chamado Jovem Guarda, que marcou época e influenciou a música brasileira em todos os tempos. Hoje em dia, para quem é mais novo, acha que o Roberto Carlos é aquele cara do especial de final de ano da TV Globo e meme da internet, né? Mas na verdade ele foi um revolucionário musicalmente falando. Ele trouxe vários estilos diferentes. Ele começou com, como eu falei, com a bossa nova. Depois ele veio com o rock and roll, numa época em que isso ainda não era popular no Brasil e estava começando a ficar mais forte lá fora, e ele veio com as influências dele, ele junto a Erasmo Carlos, seu parceiro, trouxeram isso para a música. Ele é chamado de rei, né? Vocês já devem ter ouvido falar o rei Roberto Carlos, tal, porque o Chacrinha, que era um apresentador da época, deu esse título para ele de rei da juventude brasileira. Tá, mas onde é que entra a história do Roberto Carlos com essa parada cristã? Ele sempre foi um cara de muita fé, e ele sempre gravou em seus discos músicas que falavam de Jesus Cristo. Existia uma época, inclusive, que cada álbum dele que saía tinha uma música voltada para a religiosidade. E você vê isso, ele tem músicas como Fé, como a própria música Jesus Cristo, que ele fala: Jesus Cristo, eu estou aqui, ele está para chegar, e tantas outras músicas, né? Ele tem uma música que chama Todos Estão Surdos, que ele fala que os motivos da paz são mais importantes que todos os motivos para a guerra, e foi um cabeludo que falou isso. Então, uma citação que ele faz a Jesus Cristo. Na minha opinião, ele é um cara que ele leva, de certa forma, a palavra de Jesus para multidões. E você acaba, quando você faz um tipo de coisa como essa, tocando o coração das pessoas. Ainda mais de um artista tão popular, como eu falei no começo, o artista mais popular da história desse país. É muito importante, porque o cara toca até hoje, né? Hoje não no momento de pandemia, mas até isso tudo começar, o cara tocava em ginásios, em estádios, em casas de show gigantes. Ele chegava a fazer temporadas de 3, 4 meses aqui em São Paulo, 4, 5 dias por semana com casa lotada. Então é uma coisa muito legal isso que ele faz. As letras, né? O Roberto Carlos é considerado por muitos, inclusive pelo Caetano Veloso, como o maior compositor da história desse país. Então é um cara muito importante e um cara que leva a palavra de Jesus Cristo para muita gente também. E é isso aí. Esse aqui foi o Musicalmente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu tô aqui de volta para falar sobre mais um artista da música secular que coloca Jesus Cristo nas suas músicas, que se enveredou pelo meio cristão. E é isso aí. Valeu, a gente se vê.